Neste mês de agosto, nós estivemos ouvindo uma série de sermões sobre os Salmos. Semana passada nós meditamos no Salmo de número 90. Hoje vamos meditar no Salmo de número 99. A santidade de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus. Prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Ó Deus, nós mais uma vez choramos, mais uma vez te rogamos e suplicamos, que em nome de Jesus, abra as nossas mentes, nossos ouvidos, corações, para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Nós de nós mesmos não temos capacidade de aprendê-la, de entendê-la, mas opera em nós, pelo teu Espírito Santo, o saber para a glória do teu nome. Faz-nos ouvir e guardar as tuas palavras em nossos corações para não pecarmos contra ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Queridos irmãos, este salmo, o salmo de número 99, diferentemente de vários outros salmos, é um salmo que nós não sabemos o seu autor. Nós não sabemos quem escreveu este salmo. Sabemos somente que ele fala sobre a santidade de Deus. E por ele falar justamente sobre a santidade de Deus, é que vamos dar destaque nessa noite a uma reflexão à luz desse tema. Santidade, que em hebraico é uma palavra que traz a conotação, o significado de uma ideia de algo que foi separado, consagrado. Veja, quando ocorreu a maior calamidade que esse mundo já viu, e a maior calamidade não foi um vírus, mas foi a queda do homem. Quando isso aconteceu, a primeira atitude de Deus foi a de separar-se do homem. Deus então colocou o homem para fora do paraíso, do seu jardim, porque ele, como um ser santo e perfeito, não pode conviver com alguém que é imperfeito, pecaminoso. Deus é tão perfeitamente puro em seu ser, que não admite em sua presença uma faísca de pecado sequer. A sua santidade não lhe permite estar ao lado daquele que é impuro, daquele que se julga como puro sem sê-lo. Portanto, como diz o estudioso Alan Harman, a santidade é uma palavra que expressa a distância entre Deus e os homens. Essa distância não é uma distância apenas moral, mas também é uma distância que diz respeito à própria essência do ser de Deus, um ser que é eterno, imortal, e nós que somos meros mortais. Aqui neste salmo, portanto, o salmista nos convoca a louvar a Deus e a orar, meditando essencialmente nesse tema, na sua santidade. E ele destaca isso através dos estribilhos no versículo 3, 5 e 9. Veja comigo o versículo 3. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Versículo 5, lá no final, porque ele é santo. E versículo 9, também no final,
porque santo é o Senhor nosso Deus. A sua santidade, portanto, neste salmo, é demonstrada em 3 aspectos, as quais vamos meditar nessa noite. A santidade de Deus é demonstrada através do seu senhorio, do seu reinado, da sua soberania sobre o seu povo. A santidade de Deus é demonstrada através da sua pelo modo com o qual ele salva o seu povo. Assim eu convido a todos para meditarmos e refletirmos neste sermão que tem como título a exaltação da santidade de Deus. O primeiro ponto, o primeiro aprendizado deste sermão: o Senhor é santo em sua soberania, o Senhor é santo em seu reinado. Veja comigo, irmãos, versículos 1 a 3. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome tremendo, porque é santo. Meus irmãos, entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, ocorreu a histórica Guerra dos 6 Dias, uma guerra que foi travada entre Israel e vários povos árabes, várias nações vizinhas próximas a Israel de povos árabes. Que nações eram essas? Egito, Síria, Jordânia e Iraque. E essas nações ainda contavam com o apoio militar e político da Arábia Saudita, do Kuwait, da Argélia, da Líbia e do Sudão. O mundo árabe se levantou para destruir Israel. Eles prometeram isso na segunda conferência do Cairo, no Egito, em 1964. O mundo árabe estava em ascensão e nesta conferência, nesta grande reunião, eles prometeram destruir a nação de Israel. De 64 para 67 foram somente 3 anos em que estas nações árabes se prepararam militarmente, estrategicamente, para atacar o povo de Deus. As nações vizinhas, portanto, desejando a destruição de Israel, não é algo que nos remete somente a algumas décadas atrás. Esta guerra que teve apenas 6 dias, várias nações se reuniram contra Israel, e em 6 dias Deus deu vitória ao seu povo. Israel esmagou estas nações, causando-lhes grandes prejuízos, várias mortes, milhares de mortes, destruição militar e avanço das fronteiras de Israel. Deus concedeu isso ao seu povo. Mas não é de hoje que nações vizinhas a Israel se levantam contra o povo de Deus. A gente pode ver isso claramente desde os tempos de Moisés no deserto, quando Moisés tira o povo de Deus da escravidão do Egito e começa então a peregrinar pelo deserto. Ali, várias nações já se levantavam para destruir o povo de Deus. Talvez o exemplo mais claro e mais clássico seja o exemplo dos Moabitas, aquele povo que, através de um rei, contratou um profeta famoso chamado Balaão. Esse profeta foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus e, consequentemente, destruí-lo. Balaão é somente um exemplo de várias outras nações que se levantaram contra o povo de Deus até que ele se estabelecesse na terra prometida. E depois de ter se estabelecido na terra prometida, até os dias de hoje, nações se levantam contra o povo de Deus. João Calvino, comentando este salmo, ele traz esse destaque de que Israel é um povo que sempre era cercado pelo perigo. Israel era um povo cercado por povos inimigos que queriam constantemente a sua destruição. Israel tinha todos os motivos para viver amedrontado. O povo de Deus tinha todas as razões para não conseguir sequer dormir em paz durante uma noite de sono. Todavia,
o que o salmista faz aqui no Salmo 99 é convocar o povo de Deus a não temer os povos inimigos. É convocar a Santa Assembleia de Deus a não temer as nações pagãs, mas ao contrário, ele os convoca e nos convoca a tremer diante da santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. O salmista nos convoca a isso. Ele nos diz aqui claramente que nós devemos tremer no sentido de ter temor, convicção e certeza de segurança naquele que é rei sobre tudo e sobre todos. Deus é santo. A sua santidade é refletida na forma como ele reina entre o seu povo, mesmo que ele esteja muito longe aparentemente. Pois o salmista diz aqui, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Para os israelitas, os querubins eram a classe angelical mais forte e mais poderosa. Para os israelitas não haviam anjos, criaturas mais poderosas que os querubins. Mas Deus, em todo o seu poder, é ainda infinitamente muito mais poderoso do que os próprios querubins. A poderosa mão de Deus estava, portanto, sobre o seu povo, guardando, livrando, sobre as nações vizinhas, governando sobre elas. E, portanto, isso já era motivo suficiente para que todos tremessem diante dele. Veja comigo, por favor, Josué capítulo 24. Deixa o dedinho na sua Bíblia, aqui no Salmo 99, e vá até Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, a partir do verso 1. Veja como Josué, ele narra aqui a forma como Deus guarda, conduz e governa o seu povo. Josué capítulo 24, a partir do verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Josué aqui ele se coloca como um profeta, como boca de Deus para o seu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Tera, Pão de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer por toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também um rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos levar. E assim vos livrei da sua mão.
Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitas nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu-o com integridade e com fidelidade. Queridos, veja como Deus fala ao seu povo, pela boca de Josué, seu servo. Como aqui ele faz uma narrativa histórica, desde quando Deus chamou a Abraão e ali até os dias em que eles estavam ali com Josué. Como Deus separou para si um povo, o conduziu ao longo da história, os guardou e os livrou. Deus governa o seu povo. Deus reina sobre ele. E não apenas isso, ele reina sobre o seu povo e entre as nações. Volte para o Salmo 99, no versículo 2. O Senhor é em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Além dessa trajetória que nós lemos sobre o povo de Deus, nós temos vários exemplos na Bíblia de como Deus governou as nações através de seu povo. Temos o exemplo de José governando o Egito. Temos o exemplo de Daniel, uma peça-chave na Babilônia. Temos também o exemplo de Isaías, que profetizou muitos anos antes acerca do ungido de Deus, Ciro. Quem foi Ciro? O poderoso rei medo-persa, pagão, idólatra, prostituto. Mas ele foi alguém que aprouve a Deus usar para livrar o seu povo da Babilônia. Deus também se utilizou da rainha Esther junto a Assuero para abençoar o seu povo. Deus conduziu o seu povo ao longo da história, entre altos e baixos, entre pecados e arrependimentos, entre cativeiros e liberdades. Deus conduziu o seu povo até os dias de Jesus Cristo. Deus separou esse povo e o preservou para si. Ele o conduziu ao longo da história e exigiu deles em todo instante santidade. Deus não exigiu nada mais, nada menos que obediência. Obediência e fidelidade aos seus estatutos, aos seus mandamentos, à sua vontade. Samuel bem disse a Saul: muito melhor do que sacrificar é obedecer. Deus não queria nada além da obediência, além de santidade, além de ser modelo para outras nações. E o resto, o próprio Deus se encarregaria de fazer. E embora haja uma distância entre nós e Deus, embora Ele seja perfeitamente santo e nós pecadores, embora haja em nós a natureza pecaminosa que sempre busca nos arrastar para longe de Deus, ainda assim o Senhor clama por meio da sua palavra: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Os ímpios, os incrédulos, eles agem e vivem as suas vidas como se Deus sequer existisse. Eles não temem a Deus, eles pecam deliberadamente, eles têm prazer em negar a Deus e em fazer tudo aquilo que lhe desagrada. Mas o que Deus exige de seu povo e de nós é obediência, santidade. Ele é santo. E, portanto, o seu povo precisa ser e agir como ele é, em santidade.
O Senhor nos santificou em Cristo. Nós de nós mesmos jamais teríamos capacidade para nos tornar a Ele. Mas através de Cristo, o Senhor nos resgatou. Através do sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor pagou um alto preço por nós. E, portanto, a partir de agora, nós podemos buscá-lo e viver em paz com Deus. E assim, diária e cotidianamente, buscar essa santidade. Portanto, assim como Israel, o Senhor reina em santidade sobre o seu povo, sobre a igreja do Senhor. O Senhor está acima dos querubins. E ainda que Ele esteja lá em seu alto e sublime trono, Ele está aqui conosco e Ele está em nós através do Espírito Santo. Veja, Salmo 99, versículo 3. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Queridos, o segundo aprendizado nessa noite deste sermão é de que o Senhor é santo em sua justiça. Veja os versículos 4 e 5. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Queridos irmãos, ainda que Deus seja todo-poderoso e revele isso através do seu governo, do seu reinado, contudo, Ele sempre age em concordância com seu próprio caráter. E por isso, tudo aquilo que Ele faz é certo e é bom. O salmista aqui, ele nos conclama a exaltarmos a Deus pela sua justiça. Deus não é poderoso apenas entre todos os povos, mas Ele é justo em seus atos e Ele ama a justiça. E por isso devemos reverenciar a sua integridade. Somente nele, somente em Deus, a santidade, o poder e a justiça podem se unir perfeitamente. Veja que, diante de tantas coisas que nos acontecem, muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias mãos, baseados no nosso próprio senso de justiça. Em tempos de pandemia, milhares e milhares de detentos neste país foram libertos, foram soltos, sob o pretexto de não ficarem doentes nos presídios. Homens de alta periculosidade na sociedade, que deveriam estar encarcerados, estão hoje livres. Autoridades que foram constituídas na sociedade para promover a paz e a justiça, promovem o contrário. Eles trazem ainda mais injustiça, trazem ainda mais perigo para todos nós. Corruptos, ladrões, traidores, assassinos, pedófilos e tantas outras classes de bandidos. Cotidianamente, nós podemos ver que, através de uma simples assinatura, recebem alvará de soltura. Ministros da mais alta cúpula judiciária do nosso país, que estão ali para promover paz e justiça, para governarem segundo os decretos de Deus, tem prazer em desobedecer e desagradar a Deus. Mas a Bíblia diz, ai daqueles que amam a injustiça. Davi escreveu no Salmo 58, versículos 1 e 2. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos.
O profeta Isaías, no capítulo 10, versos 1 e 2, também fala: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negar justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Em Provérbios 16 e 8, a palavra do Senhor nos diz: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Deus ama a justiça. Portanto, aquele que se diz servo e serva do Senhor, jamais pode conviver, aceitar a injustiça. Deus ama a justiça porque Ele é justo e, portanto, Ele é bom. Tudo o que Ele faz é perfeito. A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E muitas vezes nós não conseguimos entender o modo pelo qual Deus opera, o modo pelo qual Ele trabalha nas nossas vidas, na história da sociedade, na história do mundo. Mas Ele reina. E tudo está debaixo da sua mão potente. Aqui, portanto, no versículo 5 do Salmo 99, exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Aqui o salmista faz referência a estarmos diante de Deus e nos prostrarmos, tal como o sacerdote fazia no Antigo Testamento diante da Arca da Aliança, em sinal de temor, de reverência, de reconhecimento da bondade e santidade e justiça de Deus. O salmista, portanto, conclama o povo do Senhor a se prostrar diante dele com a consciência da sua plena justiça. O Senhor é santo, o Senhor reina, o Senhor é justo e, portanto, devemos reverenciá-lo por isso. Felizes serão todos aqueles que tiverem fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Mateus capítulo 5 e versículo 6. Isso nos leva ao terceiro e último ponto deste sermão. O Senhor é santo no modo como Ele salva o seu povo. Veja comigo os versos 6 a 9. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aqui nós podemos ver claramente, queridos, o salmista fazendo menção de homens importantes na história dessa trajetória de redenção do povo de Israel. Moisés, Arão e Samuel. Nós já lemos lá em Josué que Deus separou para si um povo, desde Abraão, ainda em terras pagãs, ainda no meio de um povo pagão. Deus chama Abraão e lhe manda sair de lá para ir para uma terra que ele nem sabia onde era. E Deus faz uma promessa a Abraão, que a descendência dele seria em número tão grande que Abraão sequer poderia contar. Dessa descendência de Abraão, Deus separou homens para representar o povo diante dele. Deus separou sacerdotes. Deus preparou homens para que estes orassem, sacrificassem, intercedessem pelo povo de Deus diante de Deus. Tais como Moisés, Arão e Samuel. Estes homens foram separados para invocar a Deus. Estes homens foram separados para servir como que de mediadores diante de Deus, respeitando as devidas proporções. Estes homens foram chamados para invocar a Deus em favor do seu povo, mas não de qualquer forma.
mas da forma como o Senhor queria para manifestar a sua aliança. Veja o versículo 6. Eles clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falavam com Deus, oravam a Deus e Deus os ouvia. Estes homens não foram perfeitos. Moisés não foi perfeito. Domingo passado, meditando no Salmo 90, nós vimos um pouco da trajetória de Moisés. Moisés que foi enfrentado, o povo que estava no deserto encarou Moisés, o cercou para lhe cobrar água, mantimentos. Moisés então foi buscar a Deus com Arão, se prostrar diante de Deus. Deus fala com eles para que Moisés reúna o povo, fale a rocha e a rocha então iria brotar água para o povo. Só que Moisés, possuído pela ira, Moisés estava tão amargurado com o povo de Deus, tão rancoroso, que ele não tem a paciência de pedir a rocha que brote água. Ele pega o seu cajado e fere a rocha. E porque ele desobedeceu a Deus, seu castigo foi o de não adentrar a terra prometida. Moisés não era perfeito. Homem como nós, ser humano igualzinho a nós, mas que Deus separou para uma missão. Arão também não foi perfeito. Arão é aquele homem irmão de Moisés, que quando Moisés estava lá em cima no Monte Sinai, ouvindo de Deus os seus estatutos para depois trazer para o povo impaciente, não aguentava mais esperar Moisés voltar lá de cima do monte, pressionou Arão para que eles forjassem, esculpissem um outro Deus para que eles pudessem seguir. E Arão consente nisso. Eles reúnem então joias e esculpem ali um bezerro de ouro para se prostrar diante desse bezerro e promover idolatria e pecados horrendos que não convém falar. Estes homens não foram perfeitos. No entanto, Deus os ouvia. O povo de Deus foi, ao longo da trajetória, um povo rebelde, mas graciosamente Deus lhes perdoava. Deus separou para si um povo, requeria desse povo obediência, mas eles sempre estavam desobedecendo. Mas apesar das muitas falhas, Deus estava sempre disposto a perdoar, assim como ainda hoje está disposto a nos perdoar. Só que, infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas confundem o amor e a graciosidade de Deus com libertinagem. Sobre o pretexto do amor, as pessoas querem justificar libertinagens, pecados estranhos, horrendos, hediondos diante de Deus. Deus é amor, mas com a mesma medida que Ele ama, Ele executa a sua justiça. Com a mesma medida, Ele derrama sobre nós o perdão. Ele também cobra de nós os erros que cometemos. Com a mesma medida que a sua misericórdia está estendida a todos nós, a sua justiça também está estendida. Veja comigo o verso 7. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Deus ama, mas Ele requer santidade. E Ele executa juízos sobre o seu povo. Todo pai que ama ao seu filho, ele corrige para que o seu filho assim cresça em graça e em conhecimento. Assim Deus nos ama, nos corrige,
e sempre nos corrigirá quando for necessário. Aqueles que dizem que Deus é amor, que Deus nos aceita como nós somos, aqueles que dizem que Deus simplesmente está pronto para atender aos nossos desejos e pedidos, mas omitem que Deus executa o seu juízo e a sua justiça, essas pessoas precisam se arrepender urgentemente. Arrependam-se. Busquem a Deus. Se prostrem diante dele, diante de sua majestade, de sua santidade e de sua justiça. Tiago, ele escreve no capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Ao longo da história de Israel, ao longo da trajetória da Igreja de Cristo, Deus sempre esteve disposto a perdoar o seu povo, mas perdoar aqueles que estão, de fato, com o coração contrito e arrependido. Veja comigo o versículo 9. Exaltai ao Senhor, nosso Deus. Prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Aplique o Espírito Santo, queridos irmãos, esta palavra a toda a sua igreja, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando assim este culto.